Meus amados, abra sua Bíblia no Salmo de número 51, versículos 11 e 12. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Podeis assentar. Esta noite eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Para alguns parece que no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. Para alguns, o Espírito Santo passou a existir no Novo Testamento. Pastor, há pessoas que pensam assim? Sim. Outros acreditam que o Espírito Santo atuava no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, porém de uma forma mais lenta. Alguns até dizem que era o gotejar, mas quando alguns teólogos usam a palavra gotejar, era gotas que caía, que fluía sobre o Espírito Santo no povo, era porque eram escolhidas pessoas para o Espírito Santo assim encher, usar. E o derramamento hoje é que abrange a todos aqueles que estão dispostos a conhecer o Espírito Santo, a tê-lo, a se aprofundar mais sobre o Espírito Santo. É preciso então se dispor. Eu tive a honra de ter uma aula com dois homens de Deus, escritores. Um já dorme no Senhor e o outro é pastor Silas Daniel, que é redator-chefe da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E um dos campos que eu estava, ele foi lá comigo, e ele é autor também de um livro sobre o Espírito Santo. O outro foi um outro pastor que encontrei em uma convenção em Fortaleza, onde fui palestrar ali no encontro, naquela AGO ali em Fortaleza, a convite do presidente daquela convenção. E lá estava também um grande homem de Deus que ali ministrava a palavra de Deus, pastor Pablo, também um grande expositor e conhecedor do assunto sobre o Espírito Santo. Esses dois homens que tivemos o privilégio de ouvi-lo e participar desta palestra, desse estudo, aprendi muita coisa e ainda continuo estudando, porque o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável. E aqui já no Velho Testamento, Davi, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja bem o valor do Espírito Santo
no Antigo Testamento, na Nova Aliança. O Espírito Santo, ele não mudou, ele é o mesmo. Hoje nós temos os dons do Espírito Santo. No Velho Testamento também nós tínhamos dons do Espírito Santo. Por exemplo, o que Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, nós encontramos em Gênesis capítulo 41, versículo 14 a 41, encontramos em 1 Reis capítulo 3, versículo 16 a 28, encontramos em 1 Reis capítulo 4, versículo 29 a 34, e 2 Reis capítulo 6, versículo 8 a 10, encontramos o dom, palavra de conhecimento, encontramos palavra de sabedoria, que foram manifestadas em dois homens chamados Bezalel e Aholiabe, Êxodo capítulo 31, versículo 6, capacitando em uma atividade artística, o Espírito Santo dando o dom de profissionalismo àqueles homens, aquelas pessoas que se dispuseram a fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Há uma palavra hebraica para o Espírito Santo que define o Espírito Santo como vento e sopro, e é por isso que encontramos a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento sendo vento e sopro. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é vida. Amado, você quer estar saudável, quer ter o seu corpo saudável, ter milagres, ter cura, deixa o Espírito Santo permanecer na tua vida, dando liberdade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é vida, ele é saúde. Veja bem, amados, Jó capítulo 34, versículo 14 e 15: se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Veja bem, se Deus quisesse retirar o seu Espírito Santo de nós, se Ele quisesse punir a cada um de nós, retirando o espírito, o fôlego, o homem voltaria a pó. É por isso que a Bíblia diz que a razão de nós estarmos vivos é a misericórdia do Senhor, é o Espírito Santo na nossa vida que nos faz viver, que nos motiva. O Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabemos que o Espírito Santo de Deus desempenhou um papel ativo desde a criação. Sempre o Espírito Santo de Deus esteve agindo, fazendo, informando, falando. E o Espírito Santo, ele é o autor da vida.
Gênesis 2, versículo 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O Espírito Santo, Ele é o autor da vida. Quer ter saúde? Cultiva o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o crente adoece, porque às vezes sentimos doentes. Uma delas é por falta do cuidado com a nossa saúde. Segundo, é por entristecer o Espírito Santo de Deus, que é vida. E quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, Ele fica triste para conosco, porque nós não valorizamos às vezes a eles em nossa vida. Existe um corinho que sempre cantamos: quero que valorize o que você tem. O Espírito Santo de Deus que habita em você. Valorize o Espírito Santo e você terá saúde. Valorize o Espírito Santo e você terá vida. Valorize o Espírito Santo e você terá avivamento na sua vida. O Espírito Santo continua a dar vida às criaturas de Deus. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 33, versículo 4: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Às vezes você está assim, desanimado, você está sem força. Aí você diz: Espírito Santo, me dá força para me continuar o trabalho. Espírito Santo, me dá força, Espírito Santo, para me orar. As lutas são grandes, Espírito Santo, me ajuda. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos intercede com gemido inexprimível diante do Pai. Amado, o Espírito Santo de Deus, Ele operou no Antigo Testamento e Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando se fala em gotejar no Velho Testamento, repito, não é porque isso era um pouquinho, não. O Espírito Santo sempre foi completo na vida das pessoas no Velho Testamento. O Espírito Santo sempre foi poderoso no Velho Testamento. Só que hoje, amados, não é somente os sacerdotes, somente pastor, presbítero, não é somente obreiro. Hoje o Espírito Santo, Ele está na vida de todos aqueles que desejam a manifestação dEle na sua vida. Ele está na sua vida. Não importa se você tem curso de teologia ou não, não importa se você faz parte da diretoria ou subdiretoria, não importa. O que importa é que você diga: Espírito Santo, Deus, não afasta este Espírito Santo da minha vida. O Espírito Santo no Velho Testamento sempre foi ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Veja o que está escrito em Neemias capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler aqui. Neemias capítulo 9, versículo 20. Deste o teu bom Espírito para os ensinar. A parte A do versículo: deste o teu bom Espírito para os ensinar os israelitas. Deus deu o bom Espírito para os ensinar. No Velho Testamento, o Espírito Santo,
Ele agia da forma como Ele age na tua vida hoje. Veja bem, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19 a 20, está escrito: embora Deus lhe tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos, então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Veja bem como o Espírito Santo, ele não mudou. O que o Senhor disse para os seus discípulos, que deveria ficar em Jerusalém até que o do alto seja revestido, a mesma ação do Espírito Santo no Velho Testamento, revestindo. E diz: filho de sacerdote Joiada, ele se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixou. Meu amado, quando você vê um crente só reclamando, um crente que está dizendo que não está indo bem, os negócios não estão indo bem, as coisas não estão indo bem, esse crente é aquele crente que não vem mais para a igreja, deixou de vir para a igreja, vem só quando acha que deve vir. Amados, primeiro, não prospera este crente, e segundo, o Espírito Santo, ele se afasta, porque ele não está tendo utilidade. Aquele crente só está pensando na vida dele física, não está pensando na vida dele espiritual. Mas quando ele, aquele crente, está ali dizendo: Espírito Santo, não te afasta de mim, porque eu não posso ficar sem a tua pessoa, Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Veja o que está escrito em Atos capítulo 28, versículo 25 e 27, está escrito, Atos capítulo 28, versículo 25 a 27, discordaram entre si e começaram a sair. Havendo Paulo dito estas palavras, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelos profetas Isaías: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Veja bem, no dia de Cristo, amados, este mesmo Espírito que imperava entre os judeus, também lá em Roma, esse espírito de incredulidade estava causando essas divisões. E sempre haverá dois grupos: aqueles que creem e aqueles que não creem. Sempre terá isto. Mas bem-aventurado aqueles que não veem e creem, bem-aventurado aqueles que ouvem e creem, bem-aventurado aqueles que deixam o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Aleluia, glória a Jesus.
Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 e 20, está escrito: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas. Meus amados, para você ver a realidade do Espírito Santo que não mudou, e diz mais, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e participou desse ministério. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecado, e jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos os que habitam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua esse campo se chamou Acéldama, isto é, campo de sangue. Pois no livro de Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro a sua liderança. O Espírito Santo continua falando, avisando desde o Antigo Testamento. Isto, amado, é para que tenhamos uma sabedoria concernente ao que o Espírito Santo nos avisa. O juízo de Deus é natural na vida de quem peca e cai. É natural o juízo de Deus. Mas o que nós, como crentes, avivados pelo Espírito Santo, não devemos revelar detalhes daqueles que caem publicamente. Aqueles como Judas que derramaram as suas entranhas. Não precisa nós estarmos derramando as entranhas daquele que caiu, daquele que pecou, porque Deus já o fez como ele achava que deveria fazer. Amados, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que tudo o que está acontecendo, desde o Velho Testamento, Deus vem avisando, o Espírito Santo vem avisando, o Espírito Santo vem avisando, o Espírito Santo vem avisando. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito Santo continua vendo, continua vindo, continua vendo a cada um de nós a nossa situação. Amados, quem resolve é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor, 2 Samuel capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Esse é o crente que tem o Espírito Santo. Ele não fala mal da vida dos outros, ele não fala mal do seu vizinho, ele não fica falando mal um dos outros. Mas por quê? Porque o Espírito Santo fala por ele. O Espírito Santo está na boca dele. O Espírito Santo ensina aquele crente a dar um conselho. O Espírito Santo ensina aquele crente a amar aquele próximo. O Espírito Santo ensina aquele crente a orar por aquele próximo, porque o Espírito Santo de Deus está ali na vida daquele crente. Portanto, amados,
O Espírito Santo, Ele é vida. O Espírito Santo, Ele é vida. Ele está em ti. Você está doente hoje? O Espírito Santo que está em ti, Ele pode restaurar.